Olá, meu nome é Luciana, sou aluna da FIA do curso de pós-graduação em Novas Tecnologias, Transformação Digital e Agilidades. Estou aqui para apresentar meu trabalho prático final, cujo orientador foi o Fernando Rossini. A abordagem selecionada foi estudo de casos, que nada mais é do que identificar um problema em uma instituição e apresentar uma solução para resolver aquele problema, né? Eu vou falar da adoção da metodologia ágil escalada em uma grande empresa do mercado securitário, né? E para promover a sinergia entre as entregas dessa empresa, né? Adotando essa metodologia. O problema em si era conseguir melhorar a sinergia entre os times, identificando mesmo as interdependências entre as entregas e diminuindo o retrabalho e conseguir atingir seus planejamentos. E o objetivo é apresentar a implementação da metodologia nessa empresa no mercado que está em transformação digital, conseguindo fazer com que ela consiga atingir a sua necessidade de entregar os produtos sem perder o time to marketing, né? O conteúdo apresentado vai ser apresentar as metodologias, né? Algumas metodologias, comparando elas, vantagens e desvantagens, o método de produção selecionado, que foi a entrevista, né? E a adoção do SAFe nessa empresa selecionada, a conclusão, referências e agradecimentos. Então, a metodologia de gestão de projetos. A gestão de projetos é um campo em constante evolução que demanda diversas abordagens para se ter êxito, né? E ao longo de um projeto, a gente toma várias decisões, mas a da mais importante é você selecionar qual é a metodologia que vai gerir o nosso projeto, né? Bom, o ágil. O ágil, ele incentiva o trabalho em equipe, a prestação de contas e a comunicação entre as partes, né? E onde a área de negócio e os desenvolvedores eles devem trabalhar juntos, né, para conseguir atingir a necessidade do cliente. Algumas vantagens, né, dessa metodologia é que a mudança é sempre bem-vinda, a meta final pode ser desconhecida, porque conforme vai passando as sprints e as entregas, você pode ir mudando, né, a sua ideia inicial. A gente entrega mais, a cada sprint é possível entregar um incremento, e com isso você tem possibilidade de testar antes de entregar, e quando você entrega mais, você tem maior qualidade também, né? A interação com o time, então, por não se documentar tanto, é muito necessário a troca de conhecimento, né, entre os integrantes. Os clientes são ouvidos e a melhoria contínua, né, porque a cada interação você tem essa parte de o cliente visualiza e aí te dá o feedback e você continua na melhoria contínua desse ciclo. As desvantagens. O planejamento pode ser menos concreto, né? Então, pode ser que o que você planejou inicialmente não seja o que você vai entregar no final. A equipe deve ter um grande conhecimento, né? Porque, como dizem, você pode ter um time de grandes generalistas, né? Não especialistas. O compromisso de tempo dos desenvolvedores, né? E a documentação pode ser negligenciada. Por quê? Porque você propõe que se tenha mais comunicação do que documentação. E o produto pode ser muito diferente do que você planejou inicialmente, né? Bom, a metodologia waterfall ou cascata, né? Ela é conhecida pela sua forma de gerenciamento de projetos, utilizando aquelas fases sequenciais, né? Você só passa para a próxima quando acaba a anterior. Um longo planejamento,
tanto de projeto como por custos, né? E tem um escopo e um cronograma fixo, né? Então, a partir do momento que você identificou, você tem um tempo para fazer cada parte do seu projeto, né? Então, ele abrange essas fases que são planejamento, execução, validação e entrega. As vantagens dele, né? Ele é fácil de usar e aprender, você não precisa ficar estudando quais são os papéis, as responsabilidades, quem é o PO, quem é não sei o quê, como funcionam as entregas, né? Como você vai quebrar as histórias. Não, não é isso. Você pega, você identificou os requisitos, você fez toda a documentação e aí você passa para o desenvolvimento e acabou, simples assim. Né? A disciplina é aplicada e requer uma abordagem bem documentada, né? As desvantagens é que as alterações não podem ser facilmente acomodadas e o software não é entregue até chegar ao final do ciclo, né? E reunir todos esses requisitos precisos pode ser um grande desafio, porque no início de um projeto, quando você está idealizando, normalmente você pode não ter tanta certeza do que você espera de ágil escalado, né? Que esse é o adotado. Ele é baseado nos princípios Lean e Ágil e foi pensado para atender às necessidades de todas as partes interessadas dentro de uma organização. Ele prega a mudança de mindset da empresa, desde a parte do alto escalão até a parte operacional da empresa, né? Passando para a área de TI. Então, ele é uma mudança de pensar mesmo, né? Para conseguir identificar o valor e atender sempre o cliente como centro. Bom, os valores do SAFe, o alinhamento, visão comum dos objetivos, desde a estratégia até a visão dos times. A qualidade incorporada ao processo, né, garantindo que cada elemento e cada interação reflita os padrões de qualidade, as transparências baseadas na confiança e abertura, devendo ocorrer principalmente nos momentos de dificuldade. A execução do programa, a entrega de valor de forma contínua. Aqui eu tenho as 7 competências centrais da empresa enxuta, né, que estão como base aqui do SAFe. E um roadmap do que eles falam assim que é esperado com que uma empresa siga, né? A gente sabe que cada uma vai implementar o que deseja, assim como a empresa que eu estudei, né? Mas tem um passo a passo, né? Então, por exemplo, você identificar qual é o ponto de mudança, né? Perceber que as pessoas estão acomodadas, não está fluindo mais, né? Esse é o momento da mudança de mindset mesmo da empresa, né? Então, aí a segunda que é treinar os agentes de mudança. Então, identificar pessoas que sejam responsáveis por levar a mudança para essa empresa, né? Aí passar pelo treinamento de executivos, gerentes, líderes, criar um centro de excelência, né? Às vezes uma área que seja responsável por manter, administrar e dar suporte a essa parte da implementação, né? Identificar os fluxos de valor da empresa, né? Para você montar o ART, que é o trem de entrega, né? Criar um plano de implementação, preparar-se para o lançamento dessa entrega da PI, treinar equipes e lançar o ART, execução do ART, lançar mais artes e fluxos de acordo com a evolução da implementação da empresa, você vai evoluindo para que você consiga mesmo estender até para o portfólio da empresa, né? Método de produção do meu trabalho. O que eu selecionei foi uma pesquisa exploratória descritiva com uma abordagem qualitativa. Foi realizado um levantamento bibliográfico para contextualizar essa metodologia adotada, como eu apresentei agora,
e realizando uma entrevista individual com o integrante da equipe responsável, tá? E baseada nessas informações que foi possível apresentar o motivo da adoção da metodologia e os benefícios alcançados. Adoção do SAFe, tá? Características da empresa. A empresa ela é líder no Brasil e na América Latina no mercado segurador. Ela faz parte do conglomerado de uma grande organização bancária e a sede dela fica tanto aqui em Alphaville, em Curitiba e no Rio de Janeiro. Né? Ela atua tanto no segmento de seguro como automóvel, residência, saúde, dental, capitalização, seguro-vida, de previdência e ela está presente em todas as nossas regiões aqui do Brasil, tá? A entrevistada, no início da entrevista, nós contextualizamos o que seria abordado durante essa entrevista, né? Para que ela entendesse qual era a necessidade e o objetivo da entrevista, né? Então, no início, ela me apresentou o cenário atual anterior da empresa, que era a utilização tanto da metodologia cascata para projetos estruturantes, quanto da metodologia ágil em algumas células ágeis que faziam alguns outros projetos que não fossem estruturantes, que fossem pequenas criações de produto, algo desse tipo. Né, manutenções dos produtos existentes, melhorias, e eles percebiam que muitas vezes eles tinham um reprocesso ou muita dificuldade de tratar a interdependência, porque como é uma empresa muito grande, então eu tenho um segmento, por exemplo, de vida com vários produtos e que acabavam fazendo iniciativas independentes e que tinham interdependências entre elas ou retrabalho. Eu estava recriando uma outra coisa e não tinha noção do que eu estava fazendo. Então, foi-se identificado isso com o passar do tempo e foi-se procurado no mercado metodologias que pudessem solucionar isso, até que foi contratada uma consultoria para ajudar e foi identificado que o SAFe ajudaria muito em resolver esses grandes problemas que a empresa estava tendo no momento, né? Para isso foi criado uma área que seria a incubadora de células, né? Então ela tem essa função, né, de atuar no ciclo de vida de uma célula, desde o nascimento, a preparação, ativação e evolução da maturidade dela, né? E como a entrevistada me disse, eles não adotaram todo o framework, eles fizeram um framework com a cara da empresa, né? E adotando os ritos, né, do SAFe, que eram os mais importantes e que no fim solucionou o problema deles, né? Um deles é a PI Planning, né? Que ajudou a solucionar essa parte de mapeamento dos riscos, das interdependências, né? De quais eram as estratégias e as entregas que seriam feitas por cada área, que ficou muito mais fácil identificando por esse rito, né? E por também essa parte da PI, a facilidade foi quando foi se organizado, né, os trens, identificando em torno de um valor, né, corporativo relevante, onde eram identificados os roadmaps de cada célula, eram apresentados durante a PI Planning, mapeadas as interdependências, elas eram avaliadas, eram apresentados os riscos,
para todos, né? Era feito a votação de confiança e isso trouxe uma melhor qualidade para a empresa. Bom, na PI Planning nós temos alguns entregáveis, né? Que é um plano de 4 a 6 sprints desenvolvido pelas células, a identificação dos épicos de cada célula, né? E ali você tinha a identificação dos riscos, das dependências e tudo mais, e a construção do plano fatiando os épicos em histórias, visando as entregas em cada sprints, né? Para essa PI, que é um tempo de 3 meses, né? Tem também a parte do roadmap do programa, né? Que consolida o plano de squads em uma visão única de todo o programa, mapeia as interdependências dos squads do programa e entre demais projetos correlacionados, fornece clareza dos objetivos e métricas do valor e compartilha as ações para entregar o plano após a PI Planning. E durante o planejamento, também tem a parte da entrega dos riscos, né? Preciso corrigir isso aqui, perdão. Durante o planejamento dos riscos identificados, serão categorizados, discutidos e resolvidos entre os times, fornece clareza dos riscos de alto impacto aos executivos, né? E então toda a parte de risco é identificada, é mapeada, é aceita, né? Todos estão cientes do que está acontecendo. E temos também a parte do Program Board, que aqui é onde a gente consegue ver a visão geral do programa, né? As interdependências e os riscos e impedimentos. É nele que a gente encontra também as histórias, né, de cada célula que eles chamam lá nas empresas, cada épico, cada interdependência. Os demais ritos adotados são o Scrum of Scrums, a PO-Sync, né? Esses dois, eles servem para quê? Para que você tenha uma comunicação semanal entre os Scrums e os POs, ajudando com que essa comunicação não se perca e não fique só naquele rito da PI Planning, né? Onde tem todo aquele mapeamento, toda aquela agenda de 2 dias, né, de refinamento de épicos e tudo mais. Aqui, com o Scrum of Scrums, você tem essa parte de todos se juntarem e conversarem sobre os impedimentos que existem, né, para conseguir ir removendo, e a evolução da sprint de cada célula. O PO-Sync também, ele ajuda na parte já do calendário de entregas, né? Às vezes fazer um replanejamento e como estão indo mesmo a revolução das entregas. E existem os ritos que cada célula precisa fazer no dia a dia, né? Que são os refinamentos das histórias, as dailies, para saber como está indo o andamento da sprint, a planning, e a retro e a review. Bom, a minha conclusão é que só seria possível toda essa implementação se tivesse acontecido uma mudança de mindset desde a liderança até chegar nos times mesmo, né? Envolvendo essa adoção da metodologia. Senão não teríamos um sucesso, né? Porque nós identificamos os problemas, nós identificamos uma solução que seria a adoção de uma metodologia que é capaz de mapear, colocar todos os times, né, envolvidos pelos seus valores, realizar um rito onde você consegue visualizar todas as dependências entre eles, conseguir negociar as suas priorizações, conseguir acompanhar cada sprint, como vai indo a evolução de tudo isso, mas se isso não tivesse vindo desde
do alto escalão, né, até a parte dos times e da área de negócio, isso não aconteceria com um sucesso que foi apresentado foi mencionado pela entrevistada, né? Bom, aqui são as referências, né, do que eu utilizei para conseguir a base teórica. Os meus agradecimentos. Eu sou muito grata. Eu acho que se não fosse a Deus, o nosso mestre maior, eu não estaria aqui. As minhas duas lindas filhas preciosas que tiveram toda a paciência enquanto eu não tinha tempo para elas e estava aqui entre ser mãe, entre ser mulher, entre ser profissional, entre ser tudo isso e ainda ser estudante. É um desafio muito bom, mas é muito desgastante. Se elas não entendessem, eu não sei se eu teria tido capacidade de chegar até aqui. Ao meu esposo, esse eu tenho que agradecer profundamente por toda a dedicação e apoio que ele sempre me dá. E um agradecimento especial à FIA, ao corpo docente e ao meu orientador, que correu muito, porque meu tempo foi tão curto, com tantas mudanças na minha vida, que ele teve que correr nos 47 minutos do segundo tempo. Aqui está meu nome, Luciana Aparecida Rocha, meu e-mail, o LinkedIn, e foi um prazer. Muito obrigada.